Nas aulas falaremos acerca dos tipos das águas e as suas respectivas determinações, ou seja, aquelas reservas de água que estão em nossas casas, em que situação nós podemos utilizá-las para a nossa purificação ou em que momento nós devemos deixar de utilizar para as nossas purificações. Começando os tipos e as suas determinações, nós vamos encontrar 5 tipos de água com as suas respectivas determinações. O primeiro tipo de água que nós vamos mencionar é a água pura, purificadora e não detestável. Repito, o primeiro tipo de água que nós vamos ver para o dia de hoje é água pura, purificadora e não detestável. Este tipo de água é aquela água que se encontra no seu estado natural, não alterando nenhuma das suas características que nós mencionamos na aula passada. O segundo tipo de água que nós vamos mencionar hoje é água pura, purificadora e detestável. Vamos repetir: água pura, purificadora e detestável. Este tipo de água é aquela água que nós reservamos em nossas casas e foi bebida nela pelo gato, pela galinha ou pelos aves selvagens. E esta água, se for bebida pelos estes animais que nós mencionamos, gato, galinha ou mesmo aves selvagens, então esta água ainda continua pura e purificadora, mas ela é detestável. E sendo detestável, nós não devemos utilizá-la para a nossa purificação na presença daquela primeira água que nós mencionamos. O terceiro tipo de água que nós vamos mencionar é água pura, mas que contém uma dúvida nela. Contendo uma dúvida nela, significa que é aquela água que foi bebida pelo burro, pela mula ou mesmo por outros animais que nós não mencionamos na segunda divisão ou no segundo tipo de água. E esta água que foi bebida pelo burro ou pela mula ou pelos outros animais que nós não mencionamos no segundo tipo de água e suas determinações, esta água na sua purificação ou na utilização para a purificação do nosso corpo ou dos nossos afazeres em casa, esta água está em dúvida. E estando em dúvida, nós somos chamados para utilizarmos a mesma água para a nossa purificação e em seguida fazermos o tayammum. Ou seja, podemos iniciar pelo tayammum e em seguida utilizarmos esta água para o nosso wudu. E a quarta ou o quarto tipo de água e a sua determinação é água pura e não purificadora. Água pura e não purificadora é aquela água resultante do resto de alguma utilização, ou seja, a água que foi utilizada no wudu, que foi utilizada no banho, esta água ainda continua pura, mas não purificadora. Então nós não devemos utilizar esta água para a purificação na presença daquele primeiro tipo de água que nós mencionamos, que é água pura e purificadora. O quinto tipo de água que nós vamos mencionar aqui é a água não pura e não purificadora, água najis, água impura. E este tipo de água impura nós não devemos utilizar para a nossa purificação, a não ser que a gente se encontre numa extrema necessidade, e não só.
Se nós nos encontrarmos nesta extrema necessidade, somos chamados em primeiro lugar a fazermos o tayammum e que devemos fazer muita coisa que vai nos servir na nossa caminhada ou na nossa viagem assim que iniciar. Esta viagem que é a nossa morte. Se nós perdermos a vida, vão existir algumas trouxas que vão suportar com a nossa viagem. E esta trouxa ou essas trouxas nós devemos preparar cá no mundo, estando ainda em vida. Assalamu alaikum.